Amados mestres, vamos continuar a revisão de alguns dos nossos ensinamentos mais importantes do passado. É vital que vocês tenham os principais objetivos do processo de ascensão firmemente arraigados em seu banco de memória. Vocês estão atualmente no processo de integrar o próximo nível apropriado da luz do Criador, com a ajuda de sua inteligência superalma. Conectar-se e integrar as muitas facetas do seu eu, Self, de quinta dimensão, resultará finalmente em um novo modelo biológico de criação. A sua herança divina inclui todos os dons, talentos, atributos e virtudes da criação. Eles são gratuitos e seus, para que se apossem deles. Todavia, vocês precisam conquistá-los por meio dos seus próprios esforços, e então, compartilhar a sua sabedoria integrada com aqueles que estão no caminho atrás de vocês. Os sábios, os mestres da terra, e os iniciados no caminho gastaram tempos e esforços inumeráveis para criar seus talentos e obter a sabedoria que eles compartilham com todos que são buscadores da sabedoria. A sua missão é tornar mais fácil a jornada ou a tarefa de se obter a automestria, e eles merecem compensação por seus esforços. Deve haver uma troca da abundância. Vocês devem oferecer o tempo e o esforço pessoal, ou devem compensar aqueles que pavimentaram o caminho para vocês, ao fornecer-lhes os ensinamentos de sabedoria avançada dos reinos mais elevados. Vocês precisam acender as suas ideias e objetivos para as frequências mais elevadas possíveis, assim, tornando os ideais refinados que vão beneficiar toda a humanidade. O processo de despertar implica passar através de muitos níveis do plano astral, emocional. O seu objetivo é centrar-se no plano mental da consciência. No tempo apropriado, um discípulo no caminho, lentamente, passa para além dos deveres e responsabilidades da família física, enquanto a sua consciência, sabedoria e luz aumentam. De modo gradativo, a influência do aspirante aumenta, assim como o seu potencial para se tornar um servidor do mundo. É necessário esforço constante e deliberado para subjugar o ego e obter o conhecimento e a perícia exigida para se tornar um servidor do mundo. Vocês precisam ser um exemplo marcante, e também ter a capacidade de provocar e estimular o desejo da sabedoria espiritual, a fim de servir a humanidade como uma luz guia. Um professor iluminado oferece a verdade conforme lhe foi revelada, e também a oportunidade para que os seus alunos aceitem ou rejeitem os ensinamentos. Muitos de vocês estão tendo dificuldade em descobrir a sua missão ou a sua paixão, e assim, vagueiam através dos dias em inércia. Vocês continuam a não fazer nada, não fazendo nenhuma tentativa para dar início às mudanças positivas em sua vida. Nem todo mundo é destinado a ensinar as massas, ou a se tornar uma figura mundial. São aqueles que estão tranquilamente realizando suas obrigações diárias, conforme vocês fazem pequenas melhorias contínuas em si mesmos, enquanto irradiam o amor-luz da criação para a Terra e em direção ao mundo, que estão causando o impacto mais dramático no ambiente negativo da Terra. Estamos buscando servidores do mundo, em um nível de cidadãos comuns. Todos e qualquer um de vocês são necessários para ajudar a elevar e refinar a consciência coletiva das massas. À medida que vocês obtêm êxito nas provações, testes e desafios da transformação, desejamos oferecer incentivo àqueles que estão se sentindo desamparados e temendo que não haja maneira de sair do dilema em que se encontram. Vocês não vão abrir suas mentes para a possibilidade de que exista a ajuda disponível dos reinos da existência divina, e que haja uma nova forma de pensar e um modo mais refinado de viver que lhes estejam disponíveis. Vocês oram, e com frequência, pedem em desespero por ajuda. No entanto, se a ajuda não vem de um jeito que lhes seja confortável, vocês negam e rejeitam-na. As orações são sempre respondidas. As orações pedindo para o bem maior manifestam-se como milagres grandes ou pequenos, e abrem o caminho para uma vida de facilidade e graça.
As orações do corpo do desejo egóico são respondidas, ao permitir-lhes buscar as suas próprias soluções, que se manifestam a partir de ações equivocadas e desapropriadas. Aprendem-se as lições da vida ao se experimentar o que vocês criaram. O ego atrai a desarmonia e a insatisfação. Isso faz com que o buscador olhe para fora do eu, self, por soluções e gratificação. Vocês precisam aprender a orar com a pureza do seu coração e com as intenções da ordem mais elevada. Conforme elevam o seu quociente de luz, vocês vão aumentar a atração magnética do coração. Vocês devem aprender a receber a abundância concedida com ações de graça e um coração grato. Por que não começar a sua afirmação de missão listando as coisas negativas que vocês gostariam de mudar em sua vida? Comecem com várias e pequenas mudanças, e lembrem-se, vocês precisam começar consigo mesmos. Nós lhes garantimos que se vocês fizerem um esforço combinado, e utilizarem as ferramentas que lhes demos, começarão a ver mudanças dramáticas em sua vida. Pedimos-lhes que nos ponham à prova. Com uma mente aberta, estudem alguns dos conceitos básicos que lhes demos, e lenta mas fielmente, implementem em sua vida diária aquilo que ressoar de modo mais forte em vocês. Deem-nos permissão para orientá-los e inspirá-los, e ao fazer isso, vocês terão as forças do céu atrás de vocês. Vocês podem falhar apenas se desistirem, amados. O momento é da essência, porque é muito evidente que o medo e a ira das massas, o poder das forças da natureza, e as mudanças, limpeza da terra, estão acelerando-se e aumentando em intensidade a cada dia. Há uma intensa polarização formando-se entre as várias facções, não somente em lugares isolados ao redor do mundo, mas em todos os países, incluindo cada raça, cultura, religião e filiação política. Dissemos-lhes que a lacuna entre a luz e as sombras está ampliando-se, e isso é muito visível a partir de um ponto de vista tanto elevado quanto terreno. Vemos claramente as regiões que estão sendo banhadas com a luz viva, graças a vocês, as fiéis sentinelas da luz. Vemos também os turbilhões de negatividade e de caos sendo construídos em uma infinidade de países, províncias, cidades grandes e pequenas, bairros e até mesmo entre famílias ao redor do mundo. Se vocês estão aprisionados na retórica da mídia mundial, vocês não podem ajudar, mas estão cientes de que há um frenesi de negatividade sendo expelida, no ar, e na consciência daqueles que são receptivos às mensagens distorcidas de sensacionalismo e de separação. O medo da privação, a raiva dos administradores, líderes e governantes, e um senso indignado de direitos aos bens e serviços, sem responsabilidade pessoal, são sintomáticos de um medo intenso de mudança, que está acontecendo em cada região do mundo e dentro da consciência humana. Está na hora de começar o próximo passo no processo de ascensão, e muitos dos aspirantes avançados no caminho já estão se tornando competentes e concentrados nos procedimentos. Neste momento, não há dúvida de que aqueles que estão, de alguma forma, avançados na consciência espiritual, estão tendo seu processo de despertar, evolução, acelerado, como nunca antes na história do mundo, a fim de que eles possam atuar como transmissores e intérpretes da lei universal da verdade cósmica. Vocês, os aspirantes no caminho, estão tornando-se competentes em construir e utilizar as pirâmides de luz-poder na quinta dimensão, à medida que lenta mas, seguramente, se acostumam ao ambiente pentadimensional. Vocês abriram os acessos para as cidades de luz de modo que possam incorporar gradativamente as frequências de luz cada vez mais refinadas. Vocês também estão preparando-se para interagir em uma base regular com as muitas facetas do seu eu superior e com os grandes seres de luz.
A chamada da reunificação está começando para muitos de vocês, em que a canção da alma, altamente desenvolvida, está alcançando diversos membros do eu divino, conforme vocês refinam os seus padrões vibracionais e a sua assinatura energética alcança um determinado nível de harmonia, a canção da alma começará a reverberar em direção e através da quarta e da quinta, e para alguns de vocês, possivelmente, até mesmo para a sexta dimensões, e de modo muito gradativo, para os campos áuricos de alguns fragmentos de alma do seu eu superior. Lentamente, enquanto essas abençoadas facetas do seu eu conscientizam-se de vocês, elas vão começar o processo de entrar em alinhamento com vocês. Aqueles cuja ressonância é inferior à sua, cairão na linha abaixo de vocês, e aqueles que estão no caminho à frente de vocês, lentamente, entrarão na coluna de luz acima de vocês. Vocês também estarão se movendo lateralmente, bem como mais para o alto, para os reinos refinados, conforme todos os fragmentos da sua presença eu sou, progressivamente, começam o processo de aproximar-se mais e mais da sua coluna central de luz divina. Para alguns de vocês essa informação será confusa. Contudo, muitos de vocês estão experimentando esse processo em diferentes graus, durante as suas curtas jornadas noturnas ou em meditação. Portanto, desejamos dar-lhes uma compreensão básica do que está acontecendo nos diversos níveis do processo de ascensão. À medida que estudarem e se aprofundarem nos mistérios da verdade cósmica, vocês vão construir um reservatório de conhecimento que poderão atrair quando necessário. Também, vocês obtêm acesso à sua mente sagrada, que vai parecer como se vocês se conectassem com a fonte cósmica de informações. Todavia, no começo, isso será o seu próprio passado antigo e abrangente que lhes foi disponibilizado. Vocês vão se tornar cada vez mais sensíveis às ideias, conceitos e informações complexas, e obterão a capacidade de conectar-se com o rico depósito de informações à vontade. Nós os incentivamos a estudar cada um dos pontos importantes abaixo, até que tenham uma compreensão abrangente do seu significado, de modo que possam decidir se o conceito é válido. Vocês podem então tomar uma decisão inteligente acerca de se deseja ou não integrar o conhecimento, e em seguida reivindicá-lo como parte da sua verdade essencial. O discernimento é de suma importância, à medida que vocês substituem as suas crenças antigas, ultrapassadas e restritivas pela nova percepção consciente expandida e de frequência superior. Essa é a maneira de um mestre de si mesmo. O olhar focado da humanidade está sendo elevado para fora do atoleiro sufocante da existência terrena para o horizonte longínquo do futuro. O desejo de riquezas materiais está sendo substituído por um anseio da consciência da alma. A inteligência focada é necessária para se entrar, de modo bem-sucedido, nos muitos subplanos da quinta dimensão para que vocês possam conectar-se com o enorme depósito de sabedoria e de capacidades avançadas disponíveis ali. Os servidores do mundo serão mantidos reunidos por uma forte conexão de alma, uma lembrança de um pacto solene para servir a humanidade, com o objetivo comum de ascender na consciência. Orações sinceras de gratidão e de súplica para o bem maior de todos, juntamente à meditação focada na alma devem tornar-se a forma aceitável de comunhão com o nosso Deus Pai-Mãe, e com os grandes seres de luz. Um grande número de almas, que ainda está funcionando na ilusão do ambiente de terceira e quarta dimensões, está, de modo progressivo, despertando para as advertências do seu eu anímico, conforme elas se movem para além da influência da estrutura de crença da consciência de massa. É de suma importância que vocês obtenham o controle da sua personalidade egóica e da mente subconsciente de modo que a super-alma, eu superior, possa começar a irradiar sua sabedoria para o eu, alma. Foi predeterminado que as facetas e centelhas do reino angélico e de outros grandes seres de luz encarnariam na Terra, e seguiriam o caminho dos humanos.
Os portais da iniciação foram abertos e permaneceram abertos através das eras. Todavia, no passado, apenas algumas almas corajosas conseguiram passar pela porta aberta e obtiveram a automestria. À medida que evoluem e se tornam habilidosos em compartilhar a sua sabedoria com os demais, vocês vão se tornar cada vez mais sensíveis às mensagens sutis, conceitos e ideias dos seus guias, professores, assistentes angélicos e dos mestres iluminados dos reinos superiores. Quando vocês transformarem as informações que acumularão em sabedoria, e se tornarem exemplos vivos de cada nível novo e avançado da consciência, estarão então qualificados para ensinar os conceitos a outras pessoas. Vocês precisam experimentar o que ensinam e transformar-se em exemplos vivos, que é um meio mais eficaz de chamar a atenção dos outros. Lembrem-se, meus corajosos, em todas as eras e ciclos principais, a sabedoria cósmica e a verdade divina são disponibilizadas para aqueles de mentes abertas e corações amorosos. A submissão à vontade do nosso Deus Pai-Mãe significa adesão às leis universais, à medida que elas lhes são reveladas. Um mestre de si mesmo sempre se esforça para fazer as escolhas mais elevadas, possui um desejo ardente de servir os outros, e é sempre responsável por suas próprias ações. Invoquem-nos, e permitam-nos iluminar o caminho, enquanto vocês viajam para o futuro. Vocês são amados do modo mais profundo.